Nessa aula daremos continuidade ao estudo dos regimes de bens. Vamos começar pelo regime da separação legal ou obrigatória de bens. Segundo o artigo 1641, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 1º, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Assim, a pergunta é: quais são as causas suspensivas? Elas estão dispostas no artigo 1523 do Código Civil, que nos diz: não devem casar, inciso 1º, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2º, a viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3º, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal. Inciso 4º, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2º, o nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Continuando as causas de regime de separação obrigatória de bens, temos no inciso 2º, da pessoa maior de 70 anos. Inciso 3º, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Por exemplo, as pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos. Na separação legal ou obrigatória de bens, não é necessário o pacto antinupcial, mas é necessário a outorga ou venha conjugal do outro para a prática de atos de disposição patrimonial. O único regime que expressamente dispensa a outorga ou venha conjugal é a separação absoluta de bens. Continuando o estudo sobre os regimes de bens, temos o regime da separação convencional ou absoluta de bens. Nesse caso, não há uma imposição de lei, é o casal que opta por esse regime. É necessária a realização de pacto antinupcial nesse regime. E, uma vez escolhido esse regime, não é necessária a outorga ou venha conjugal para a prática de disposição patrimonial. É perfeitamente possível alterar o regime de casamento posteriormente, mas este terá efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Irá valer apenas do momento da alteração para frente. Vejamos o que dispõe o artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. O artigo 1688 fala o seguinte: ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Vamos falar agora a respeito da dissolução do vínculo e da sociedade conjugal. Vamos lá. O rompimento ou a desconstituição do vínculo conjugal acontece por meio do divórcio, que é regido pela Emenda Constitucional número 66 de 2010. É interessante ressaltar que, para requerer o divórcio, não é necessário prazo mínimo para estar casado, não existe a necessidade de testemunhas e não existe aferição de culpa decorrente da violação de deveres conjugais. O divórcio demorou bastante tempo para ser admitido no ordenamento brasileiro, pois quando havia separação de fato, dava-se o nome de desquite ou desquitado. Mas quando o divórcio passou a ser permitido, somente poderia se divorciar uma única vez. Contudo, depois de um tempo, essa limitação passou a não mais existir. O rompimento da sociedade conjugal ocorre por meio da separação. Tanto o divórcio quanto a separação pode ser litigiosa, por exemplo, quando há conflito nas questões patrimoniais, consensual, quando há comum acordo entre os envolvidos, podendo ser feito em cartório, desde que não haja filhos menores ou incapazes. Quando os envolvidos querem realizar separação consensual ou divórcio consensual, mas eles possuem filhos menores ou incapazes,
Se for demonstrado que já houve uma demanda judicial e encontra-se definidas as questões sobre os filhos, como a guarda, a visita e os alimentos, pode ser utilizado a via extrajudicial para o casal resolver as questões patrimoniais. É importante destacar que o divórcio ou a separação feita em cartório é uma verdadeira desburocratização dos procedimentos e a matéria é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Vale ressaltar que na separação judicial pode ocorrer o restabelecimento da sociedade conjugal a qualquer tempo, através de simples petição. Além do mais, não é possível se casar novamente, somente constituir união estável. Já no divórcio, como há o rompimento total do vínculo, para se unir novamente é necessário se casar. Havia uma divergência doutrinária após a edição da Emenda Constitucional número 66 de 2010, alegando que a separação judicial havia desaparecido do ordenamento jurídico. Ou seja, somente seria possível romper o vínculo da sociedade conjugal através do divórcio ou da morte. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 faz referência à separação judicial em diversas oportunidades. E, segundo a orientação do STJ, a separação judicial convive ao lado do divórcio, sendo uma faculdade do casal. Na prática, quando todos concordam com o divórcio e o conflito é apenas patrimonial, o juiz deve julgar antecipadamente o mérito de forma parcial para decretar o divórcio, para que o processo prossiga em relação aos demais pedidos controversos. Pessoal, nesse momento acabamos a aula 7. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!